Você já se perguntou como um malte vira cerveja? Como aquele grão que parece ração de cavalo se transformar num líquido dourado? Que louco, né? Saboroso e cheio de personalidade. Prazer, meu nome é Irinei, eu sou piloto de avião, empresário e nas minhas horas vagas eu faço cerveja artesanal e ajudo pessoas comuns, do absoluto zero, a fazer cerveja. Pois é, meu amigo, hoje a gente vai falar de umas etapas mais importantes da cerveja artesanal, a mostura. A mostura, como vocês podem ver aqui, fiz um desenho, é feio, menino, mas dá para entender um pouco, né? Aqui é uma panela, né? E dentro dessa panela tem uma outra panela que é todo o nosso malte, a nossa cevada, ela está toda ali dentro, né? Essa é a fase da mostura. O porquê o nome da mostura? Se você quer fazer a sua própria cerveja ou entender melhor o que está bebendo, fique comigo, né? Que eu vou te explicar tudo nos mínimos detalhes, tá certo? Então, o que é a mostura? Bendita mostura que tantos todos falam, mas ninguém entende, esse linguagem cervejeira. A mostura é o processo de ativação de enzimas, tá certo? A ativação de enzimas do malte para transformar o amido em açúcares fermentáveis. E é aqui que começa a mágica, é uma panela, né, no fogo e basicamente dentro aqui a água vai estar aquecida numa temperatura, né? E essa é a fase da mostura, né? É o processo de ativação das enzimas do mate para a transformação do amido em açúcares fermentáveis. Então, tudo que tem de doce nessa parte, nessa fase, vamos extrair. É aqui que começa a mágica de tudo isso, né? É nessa etapa que a gente extrai os açúcares do malte. Antes de a gente extrair, claro, a gente faz a fase da moagem, né? A gente moe o malte, né? Para que a água morna tenha contato dentro do grão, para a gente tirar tudo que tem de amido, né? Tudo que tem de doce de dentro da cevada. Eu falo cevada para não confundir, sabe? Mas é nessa etapa que a gente extrai os açúcares do malte, que depois vão ser consumidas pelas leveduras durante a fermentação, né? Então, para ficar mais fácil de entender, imagina que o malte ele é um pacote cheio de amido, né? O malte. E esse amido é como um tijolo bruto, tá certo? A mostura é como se fosse uma marreta enzimática que quebra esse tijolo e transforma em pedacinhos menores, que as leveduras vão conseguir comer depois, tá certo? Então, olha só como isso tudo começa, né? Sem mostura bem feita, a levedura não tem o que comer, tá certo? Então, sem açúcar, não tem álcool. Sem álcool, meu amigo, não tem cerveja. Não faz cabeça de ninguém, ninguém fica bêbado, animado, não dá certo. Então, para você ver como é que é, lá do início, desde como você vai moer o grão, então isso tudo já conta. Então, às vezes você errou uma cerveja, lá no final você nem sabe o que aconteceu, mas você errou às vezes logo de início. Então, a mostura acontece ao Júnior gritando: a moça está pronto, os galos. A mostura acontece quando a gente mistura o malte moído com o malte quente, né? A mostura, vou repetir, a mostura acontece quando a gente mistura a cevada moída com a água quente, né? A água morna a 65 graus, numa determinada faixa de temperatura, né? De 64 a 67. Essa água quente ativa enzimas naturais presentes no malte, como a amilase, né? Que vai quebrar o amido e transformar em açúcar. E é E é aqui que mora o segredo. Cada temperatura ativa um tipo diferente de enzima. E cada enzima gera um tipo diferente de açúcar. E isso influencia diretamente o corpo, o teor alcoólico e o sabor da sua cerveja. Olha só que legal, né? Quanta coisa por trás disso.
Eu vou te contar as principais faixas de temperaturas e o que acontece em cada uma, tá certo? Então, vamos prosseguindo aí. Entre 45 e 52 graus Celsius é descanso proteico, né? Nessa faixa, a gente quebra as proteínas maiores em pedaços menores. Isso ajuda na clareza da cerveja e na formação de espuma. Massa, né? Entre 62 a 67, beta-amilase é ativada. Aqui acontece a quebra do amido em açúcares fermentáveis. É o que a gente precisa manter nessas temperaturas, 62 a 67 graus. Então aqui vai estar a panela no fogo, você adiciona todos os grãos aqui dentro. Agora, se você tem uma outra panela furada, né, o fundo falso, você veste em cima da panela principal, tá certo? E aqui dentro dessa panela com fundo falso, você vai adicionando aí toda a cevada e vai estar na fase da mostura. Agora, se você tem um outro equipamento, que você tenha um big bag, né? Os caras falam de bag, você veste. Interessante que esse bag chegue ao fundo, tá certo? Para que toda a temperatura seja homogênea entre todo esse processo, tá certo? Então, se for um big bag, ele é custo mais baixo, mas depende quantas vezes você faz, você tem que trocar esse Big Bag. Então é importante você ter um de reserva, tá certo? Independente do tamanho da sua panela. Então, basicamente, aqui um desenho ilustrativo. Aqui é um bujão, né? Mais ou menos desenho. Só para explicação mesmo, um bujão. Aqui é um fogão. E aqui é a panela principal. E aqui a gente faz o processo da mostura. Então, nessa parte, ela fica a 62 graus a 67, a gente vai aí monitorando com o nosso termômetro, né? Coloca o termômetro ali dentro, né? Termômetro manual é o que eu uso, recomendo. Não tem bateria, não tem nada que possa interferir. Ele é manual, né? É analógico, né? E simples e básico que funciona. Coloca ele aqui dentro e vai aí acompanhando, né? Aí as temperaturas. 62 graus a 67. 62 graus a 67, beta-amilase é ativada e é o que a gente quer, é o que a gente precisa. Durante 1h30 a gente vai manter nessa temperatura. Aqui acontece a quebra do amido em açúcares fermentáveis, como a maltose, né? Quanto mais tempo você fica aqui, mais seca e alcoólica a cerveja fica. Então, por isso que eu costumo dizer, eu faço o seguinte, eu deixo por 1h30, porque se extrai mais açúcar, melhor, mais álcool, né? Eu gosto de cerveja forte, então eu deixo ela mais tempo, né? Então, para garantir, deixo 1h30, beta-amilase é ativada, entre 62 a 67 graus, né? E 1h30 e não tem erro, tá certo? Então, quanto mais tempo você fica aqui, mais seca e alcoólica a cerveja fica. Então, não precisa passar de 1h30, tá certo? Então, entre 67 e 72 graus, a alfa-amilase é ativada. Essa enzima quebra o amido entre açúcares não fermentáveis. Resultado, uma cerveja com mais corpo, mais encorpada e mais doce. Essa temperatura você vai deixar, assim que estiver ali chegando próximo de 1h30, você deixa nessas temperaturas, né? 67 graus e a 72, né? Ao final, essa temperatura, 62 graus a 67, você vai segurar ali até 1h10. Passou de 1h10, já pode aumentar seu fogo para buscar essas temperaturas, 67 graus a 72 graus, para finalizar aí, para dar até 1h30, né? Nessas temperaturas. No caso, vai ficar 30, né? Vai ficar 20 minutos nessas temperaturas, né? Você ali vai buscando a temperatura, então você vai aí ativar a alfa-amilase ativa, né? Essa enzima quebra o amido em açúcares não fermentáveis, resultado uma cerveja com mais corpo e mais encorpada, né? Mais doce, né? Mas é só o finalzinho, tá certo? Então, aqui a gente faz o encerramento da mostura, né? Para a atividade enzimática, né? Deixando tudo pronto para recirculação e lavagem dos grãos, né?
Ou seja, a mostura é um jogo de temperatura, uma dança dedicada entre enzimas. E quem sabe controlar isso, controla o estilo, o corpo e até o teor alcoólico da cerveja. Então, por que a mostura é tão importante? Você pode ter o melhor malte do mundo, a melhor receita do universo, mas se errar a mostura, você erra o coração da cerveja. Por quê? Por quê? É na mostura que você define o tipo de açúcar que vai alimentar a levedura. Muito cuidado com a temperatura. E é na mostura que você decide se a cerveja vai ser leve ou encorpada. Interessante, né? É na mostura que você constrói o DNA da sua cerveja. É como cozinhar um feijão. Se você não souber controlar o fogo e o tempo, não importa o quão bom seja o seu feijão, ele vai sair cru ou queimado. Dicas para uma boa mostura. Quer fazer uma mostura eficiente? Presta muita atenção nessas dicas. Moa bem o malte, nem muito fino para não entupir e nem muito grosso para não perder rendimento. Então, acha aí meio termo, dá uma machucadinha no grão e tá tudo certo. Use um termômetro confiável. Eu recomendo o analógico manual, que ele não tem pilha e nada te atrapalha no caminho. As enzimas são sensíveis. 1 ou 2 graus fazem total diferença. Mexa bem a mistura, evita grumos e garanta que o calor se espalhe igualmente, né? Homogeneiza a temperatura, né? Que ela fica toda por igual na panela. Mantenha a temperatura estável. Fogão ligado direto pode queimar a parte de baixo. Prefira banho-maria ou panelas com boa retenção térmica. Anote tudo, temperaturas, tempos, sensações. Isso é ouro na sua jornada. Isso é ouro na hora de repetir ou ajustar a receita. E aí, deu para entender o que é a mostura? Esse é o momento em que o cervejeiro realmente mostra que sabe o que está fazendo. É química, é precisão, é técnica, mas também é paixão e muito cuidado, tá certo? Se você dominar essa etapa, a sua cerveja vai dar um salto de qualidade. E não se esquece, tá certo? Cerveja artesanal é liberdade. Mais liberdade com conhecimento e história. Mosturou bem? Tá no caminho certo. Tudo vai dar bom. Se curtiu esse conteúdo, né? Já convida seu colega cervejeiro que ama cerveja, né, e que quer fazer cerveja, chama ele junto e vamos junto nessa jornada. Né? O legal é isso, comunidade nesse nosso mundo cervejeiro, né? Então, o que define a palavra mosto, então, na cerveja artesanal? O mosto, ele é o nome que dá ao líquido açucarado resultante da mostura, antes de passar pela fervura e fermentação. Ou seja, quando você mistura o malte moído com água quente, a etapa chamada de mostura e extrai os açúcares. Depois que separa os grãos sólidos desse líquido, esse líquido rico em açúcares, e o interessante é quando você está fazendo, ele é tão rico em açúcares que você toma ele é um suco muito adoçado, incrível a quantidade que tem de doce de dentro da cevada. Então, depois que separa os grãos sólidos desse líquido, esse líquido rico em açúcares, pronto para ferver e depois fermentar, é chamado de mosto. Tá certo? Daí que vem o mosto, nome específico, né, da cerveja. De onde vem o nome mosto? Qual é a origem? Quem que inventou esse nome louco? Muito interessante. Sabia que a história de cerveja ela é milenar. A palavra mosto vem do latim mustum, que significa novo. Massa, né? Ou jovem. E era usada originalmente para se referir ao suco fresco de uva, antes de virar vinho. No mundo do vinho, até hoje, o mosto é o suco recém-extraído da uva, antes da fermentação. Então, a cerveja pegou emprestado esse nome, né?
esse termo porque a ideia é a mesma, né? É o líquido açucarado, jovem, não fermentado, ainda em transição, né? Então, está prestes a virar cerveja, mas ainda não é. Tudo no seu tempo. Por que isso é importante na cerveja artesanal? Porque o mosto é o alimento da levedura. Ele carrega os açúcares fermentáveis que foram extraídos do malte, né? E é com esses açúcares que a levedura vai trabalhar produzindo álcool, gás carbônico, compostos de aroma e sabor, né? Sem um bom mosto, você não fermenta. Sem um bom mosto, você não tem fermentação eficiente. Sem fermentação eficiente, você não tem boa cerveja, não vai ter churrasco bom. Aí ferrou tudo. Então vamos caprichar aí no mosto, nas temperaturas, tá certo? Então, resumindo, o que é quando aparece importância? Mosto líquido, rico em açúcares extraídos do malte após a mostura, antes da fervura, é a base da cerveja, a matéria-prima da fermentação. Repito, o termo, o que é quando aparece importância, mosto líquido rico em açúcar extraído do malte após a mostura, antes da fervura, é a base da cerveja, a matéria-prima da fermentação. E depois da mostura, por que a gente ferve o mosto? Para que ferver tanto? Duração estimada, né? Qual que é o objetivo? Vamos contar tudo. O objetivo, né? O objetivo é para o mosto, ele precisa ser fervido após a mostura no processo de cerveja artesanal. Essa etapa é muito fundamental para o sabor, segurança e qualidade da cerveja, né? Então, você já entendeu o que é a mostura, né? Mistura malte moído com água quente, quebra o amido e extrai o açúcares, beleza? É isso, mostura é isso. É um breve resumo aí. O que é a mostura? Você já entendeu o que é a mostura, né? A mostura, ela é uma mistura malte moído com água quente, quebra o amido e extrai o açúcares, beleza? Essa é a mostura. Então a mostura é feita, mostura feita, né, no caso, açúcar extraído. E aí, meu amigo cervejeiro, o que vem depois da mostura? Vem a fervura, e aqui que a gente adiciona os ingredientes, né, os lúpulos, né, e, e tudo mais, né, depende da cerveja, que cada sabor, cada estilo tem as suas receitas, né, seus lúpulos diferentes. Então, daí vem a fervura, e muita gente me pergunta, para que ferver o mosto tanto tempo? É só para esquentar ou tem uma função de verdade? Eu vou te explicar por que a fervura é uma das etapas mais importantes do processo da cerveja artesanal. Também importante, várias etapas são muito importantes, né? Então, sem uma, sem outra, você não faz a cerveja, então tá certo? Então, se ajeita aí, pega uma gelada e bora entender por que a gente ferve com gosto esse nosso mosto. A gente ferve mesmo, por que ferver o mosto tanto tempo? Calma, ferver o mosto não é capricho, é necessidade. A fervura serve para 5 coisas muito importantes. Esterilizar o mosto, né, é uma delas. A fervura mata qualquer bactéria ou micro-organismo indesejado. Lembra? Até aqui o mosto é um líquido doce, perfeito para alimentação, né, de micróbios, né? Porque é doce, né? E se você não ferver bem, esses invasores podem estragar sua cerveja depois. Então, é como ferver a água para beber com segurança, tá certo? Então, isomerizar os lúpulos, basicamente é isso na fervura, né? Isomerizar os lúpulos. É na fervura que a gente adiciona o lúpulo, o ingrediente que dá amargor e o aroma da cevada. Mas não é só jogar e pronto, não. O lúpulo precisa ferver, né, para liberar os alfa-ácidos que dão o amargor característico. Sem fervura, o lúpulo não funciona como deveria, tá certo? Então, evaporar compostos indesejáveis durante a mostura. Não,
evaporar compostos indesejáveis durante a fervura, é importante que ela ferva, que ela evapore, porque pelo vapor vai tudo embora, tudo que a gente não precisa na cerveja. O malte solta substâncias como DMS. Que diabo é esse nome é esse, DMS? DMS, né? A gente fala DMS, dimetilsulfeto, né? A gente estamos falando aí para quem desconheça o que significa DMS, dimetilsulfeto, que dá cheiro de milho cozido, vegetal, só que isso sai na fervura, legal, né? Então, tudo que é indesejado sai na fervura, por isso que tem que ferver. Não tenha dó de fervura, ferve esse negócio aí. Se você não ferver o suficiente, sua cerveja pode ficar com cheiro estranho, enjoativo, né? Então, muita calma nessa hora, muita paciência. Então, segue o fluxo, né? Hop Brick, para que serve isso? Olha, já ia precisar falar russo, zачем это делать? Mas vamos lá. Durante a fervura acontece o hot break, né? Hot break, lembrando aqui que é nome específico, durante a fervura acontece o hot break. Alguém fala isso pra você quando, no mundo cervejeiro, hot break, você vai saber o que é, você fala, não, agora tá ligado o que tá acontecendo aqui. Então, durante a fervura acontece o hot break, né? Quando proteínas e outras substâncias se juntam e se separam do líquido. Isso ajuda na clareza da cerveja e evita aquela turbidez esquisita que aparece no corpo depois. Massa, né, cara? O processo todo. Eu me emociono. É legal, é história, quando você faz, você mesmo, só quem faz sabe. Então, concentrar o mosto fervendo, você também evapora a água. Isso aumenta a densidade do mosto, ajuda o teor de açúcar e, consequentemente, o teor alcoólico da sua cerveja. Ou seja, a fervura é tipo um checklist de qualidade. Esteriliza, corrige sabor, adiciona amargor, clareia, né? Concentra tudo isso numa panela borbulhando por cerca de 60 a 90 minutos. Eu digo logo, cronometra 1h30 e tá tudo certo, né? Então, como ferver certo? Quer ferver do jeito certo? Quer ferver do jeito certo? Segue essas dicas, ferver com vigor, mas sem transbordar, né? E no início da fervura ela vai soltar uma espuma, né? Vai soltar uma espuma, então retira toda essa espuma fora, né? Deixe borbulhar mesmo, mas com cuidado para não fazer bagunça, porque quando ela cai embaixo no chão, fica tudo grudento, porque é muito doce, imagina. Use uma panela destampada para DMS evaporar, precisa de espaço para sair. Deixa a fervura ir-se embora, deixa ela ir. Tudo que está saindo ali, a gente não precisa, né? Então, adicione o lúpulo nas horas certas, no início dá sempre o amargor, anota, no início sempre o lúpulo de amargor, no meio de sabor e no final de aroma. Então, toda vez que você for comprar os lúpulos, lá já especifica, tá certo? Não tem erro. É importante essa sequência, vou repetir. No início dá amargor, no meio dá sabor e no final dá aroma. Não mexe muito, deixa o moço fazer o trabalho com calma, deixa ele ferver sozinho, tá certo? Eita. Crie uma rotina de fervura, 60 minutos é o padrão para algumas receitas, mas vai 1h30, vai por mim, dá certo, fica melhor ainda. E não esquece de anotar o volume antes e depois da fervura para saber o quanto evaporou. Mas eu faço o seguinte, conforme ela vai evaporando, já vou adicionando, eu fervo uma água à parte, conforme ela vai baixando, eu vou complementando mesmo, mas é fominha, né? Nós queremos aproveitar o máximo possível da panela. Então, agora que você já sabe, a fervura não é só para esquentar o mosto, é para transformar aquele líquido doce e frágil em um mosto estável, tá certo? Limpo e pronto para fermentação. E é o último estágio antes de entregar nas mãos da levedura. Se você ferver bem, você cuidar da alma da sua cerveja, vai dar bom. Então é isso aqui. É isso aí. Chama aquele seu vizinho que gosta de fazer cerveja, chama para fazer junto, vamos fazer comunidade, né? Então, está começando na arte da cerveja, né, artesanal, ou nunca fez, você que está começando ou nunca fez, mas quer fazer, me segue para mais sacadas, tops com quem já faz, já errou muito e
Qualquer coisa, chama a gente, troquei uma ideia, conversamos, tamo junto nessa jornada e é nóis. DMS significa dimetilsulfeto, só para lembrar aí um nome muito legal. DMS, ele é um composto químico, né? Ele é volátil, que pode causar defeitos sensoriais na cerveja, principalmente cheiro e gosto de milho cozido, repolho ou vegetais enlatados. Que louco, né? Como o DMS forma a cerveja? O DMS ele é produzido a partir de uma substância chamada SMM. SMM, metilmetionina, que está naturalmente presente em maltes, principalmente maltes claros como o Pilsen. Muito louco, né? Durante a mostura, principalmente a fervura, o SMM ele descompõe e vira DMS. Mas se a fervura for feita corretamente, o DMS evapora com o vapor e vai embora, é o que a gente quer, tudo que seja ruim. Vamos falar assim, lembra uma coisa, DMS, tudo que é ruim, então tem que evaporar, né? Então, na fervura, essa é a função, né? Tudo que é indesejado vai embora, né? Então, se ferver, se a fervura for mal feita ou se o mosto for resfriado devagar demais, o DMS fica na cerveja. E aí, meu amigo, o cheiro de milho estragado, né, te persegue, cheiro de cevada crua. Então, por que o DMS é um problema? Porque ele dá defeito sensorial em algumas cervejas, mais delicadas, como o Pilsner. Mesmo um pequeno toque de DMS pode destruir o perfil de sabor. Então, DMS, coisa ruim. Ferve e sai coisa ruim. Beleza? Fechou? Você sente DMS na forma de cheiro de milho cozido, aroma de vegetal cozido ou repolho, né? Sabor doce e enjoativo fora do contexto, tá certo? Então, como evitar DMS na sua cerveja artesanal? Aqui vão algumas principais dicas. Faça fervura vigorosa e destampada, não tampa, assim o DMS escapa. Então, tudo que é coisa ruim vai embora com o vapor. Evite tampar a panela durante a fervura, não tampe a sua panela. Se você tampar, o DMS condensa e volta para o mosto. Resfria o mosto rapidamente após a fervura. Se você demorar para resfriar, o DMS, coisa ruim, continua se formando e não tem mais como evaporar. Use maltes bem modificados, ou maltes Pilsner, com cuidado, e eles têm mais SMM e, portanto, gerar mais DMS, que é coisa ruim, se mal tratados. Evite ferver menos de 60 minutos. Muita calma nessa hora. Fervura curtas não dão tempo suficiente para a evaporação do DMS. Então, resumo geral. Termo significado efeito, como evitar DMS, dimetilsulfeto, né? Que é coisa ruim. Aroma de milho, vegetal, repolho, fervura forte, panela destampada, resfriamento rápido. Você já se perguntou como o malte vira cerveja? Como aquele grão que parece ração de cavalo? Então, é sobre isso que falamos. É nós, estamos juntos e até a próxima.